pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos. Nessa aula a gente vai abordar o tema grandezas elétricas, essa é a parte 1 da aula, onde a gente vai falar sobre corrente e tensão elétrica. Então aqui a gente vai falar desses dois primeiros tópicos do nosso conteúdo. Bom, falando do primeiro tópico, que é a corrente elétrica, nós já vimos em outras aulas que a corrente em um circuito formado por uma fonte, uma carga e os fios condutores, ela é o resultado do deslocamento dos elétrons livres que estão presentes naquele condutor e que sofrem a força elétrica fornecida pela fonte de tensão. E aí, submetidos a essa força, né, a força do campo elétrico, esses elétrons eles se deslocam ordenadamente, eles antes estavam desordenados lá dentro do condutor, e aí a partir do momento em que a fonte é ligada ao fio, a carga através dos fios, esses elétrons livres se deslocam de maneira ordenada, formando o que a gente chama então de corrente elétrica. Então, essa corrente ela vai ser representada pela letra I maiúscula nas nossas análises de circuitos, e a sua unidade fundamental é o ampere, que tem como símbolo a letra A maiúscula. Então, um ampere ele é definido como um ampere de corrente, né? Ele é definido como o deslocamento de um coulomb, o coulomb é a medida de carga elétrica, né? Então, já que a gente está falando de deslocamento de elétrons, a gente vai falar de coulomb por segundo, né? Intervalo de tempo considerado aí, então, é 1 segundo. Então, a corrente ela é uma taxa de deslocamento, como a gente vai ver a seguir. É uma medida, é como se fosse uma medida da velocidade do deslocamento dos elétrons através do circuito, ok? Uma coisa importante aqui sobre a corrente elétrica é que, convencionalmente, a gente adotou o padrão de considerar que a corrente ela sai do terminal positivo e vai em direção ao terminal negativo. Mas a gente sabe que, né, como assim, se a gente está falando de corrente de elétrons, por que eles saem do terminal positivo e não o contrário? Já que se eles são uma carga, né, se eles são uma carga negativa, eles deveriam ser atraídos pelo terminal positivo e não repelidos por ele e, de outra forma, eles deveriam ser repelidos pelo positivo, atraídos pelo positivo e repelidos pelo negativo. Mas não é isso que acontece. A gente fala que a corrente ela vai do positivo para o negativo. Por que disso? Porque no princípio dos estudos sobre eletromagnetismo, sobre eletricidade, considerava-se que entendia-se, né? Sabia-se na época que a carga do elétron era uma carga positiva, achava-se que era o elétron que tinha carga positiva e não o próton. E aí, toda a formalização da teoria de circuitos foi feita a partir dessa consideração. Então, achava-se que a carga do elétron era positiva. Então, se ela é positiva, ela seria, então, repelida pelo polo positivo aqui da fonte e atraída pelo polo negativo. Então, esse é o sentido que a gente considera até hoje, que é o que a gente chama de sentido convencional da corrente, que não é o sentido real. O sentido real é o sentido contrário, ok? E aí, a gente vai ver agora uma simulação para a gente entender melhor o que é essa taxa de deslocamento, que é a medida de corrente. Falando mais sobre o conceito da corrente elétrica, a gente pode entender esse coulomb por tempo como uma taxa de deslocamento dessa carga que é dada em coulomb. E aí a gente poderia, inclusive, representar essa expressão em termos de deltas, então de variação de carga a cada variação de tempo. Como que a gente pode entender isso? Aqui no circuito, se nós estivéssemos marcando um ponto, por exemplo, ponto 1, e observando o deslocamento das cargas, que a gente sabe que convencionalmente são positivas, então se a gente estivesse observando o deslocamento, a passagem dessas cargas num ponto qualquer, por exemplo, ponto 1,
a gente estivesse marcando o tempo, né? Vamos supor que eu estou olhando para cá e estou contando, marcando intervalos de 1 segundo e que eu conseguisse, portanto, contar quantos coulombs que passam. Então, essa quantidade de coulomb, essa quantidade de carga por tempo, que é o nosso conceito de corrente. Então, é uma taxa de variação ou de deslocamento da carga, que também pode ser entendido como a velocidade, né, com que essa carga se desloca. Quanto mais rápido essas cargas positivas passam aqui através do circuito, maior a corrente, porque eu vou ter mais carga para o mesmo instante de tempo ali, para o instante de tempo delta, por exemplo, de 1 segundo. E é isso que a gente pode ilustrar com a simulação que eu vou mostrar em seguida. Bom, essa simulação, eu vou deixar aqui a fonte de referência para vocês do vídeo. Ela é interessante para nós percebermos esse comportamento do deslocamento de cargas e entendermos bem o conceito de corrente. Então, nesse vídeo, a corrente elétrica, as cargas, estão sendo representadas por essas bolinhas vermelhas. Então, a carga em coulomb. E aqui a gente tem um circuito, a gente tem a fonte de tensão, temos um resistor, e aí o que nós vamos observar é como que a corrente vai se alterar quando nós alteramos a tensão da fonte, de acordo com a lei de Ohm, que vai ser vista em seguida. Então, aqui a gente vai manter o valor do resistor e a fonte, aqui a força eletromotriz, ou a diferença de potencial da fonte, ela vai ser alterada. Quando isso acontece, quando a gente aumenta a tensão para uma mesma resistência, de acordo com a lei de Ohm, a corrente aumenta. E aí vocês vão observar que a velocidade com que essas bolinhas se deslocam, ela aumenta. Então, a ideia o conceito de corrente tem a ver com isso, com um deslocamento, uma taxa de deslocamento que pode ser entendida como uma velocidade. Então, se a gente coloca a simulação aqui para rodar, vocês vão perceber as cargas se deslocando. E aí, quando essa fonte ela é alterada, vendo que ela é duplicada, aqui é como se nós provocássemos o potencial da fonte, né? A diferença de potencial ela é ilustrada, representada por esse desnível, esse degrau, esse potencial mesmo, como se a gente estivesse falando de potencial gravitacional. E aí, quando a gente aumenta esse potencial para uma mesma resistência, tá vendo que o resistor ele continua o mesmo? Ele tá só sendo submetido a um maior potencial, degrau maior. E aí, olha, as bolinhas elas se deslocam mais rapidamente, né? Porque elas estão sofrendo esse desnível maior. E aí a gente vê, olha, elas passam mais rapidamente. Então, esse aumento de velocidade, se a gente estiver observando aqui num ponto qualquer, assim, pode ser na entrada do resistor, por exemplo, a gente vai ver que essas cargas, se a gente contar o tempo, o número de cargas por tempo, ela vai aumentar. Então, isso significa que a corrente vai aumentar, ok? Bom, a corrente ela é medida pelo instrumento denominado amperímetro, e o amperímetro ele é feito para enxergar, para indicar o sentido convencional da corrente. Então, o amperímetro ele tem, como está ilustrado aqui, ele tem um terminal positivo, onde a gente conecta a ponta de prova, né, o cabo vermelho, e o terminal negativo, onde a gente conecta o cabo preto, por convenção. E aí, a ponta positiva, né, a ponta de prova vermelha, a gente vai ligá-la no ponto onde a gente acha que a corrente está entrando no circuito ou no elemento, né, naquele trecho do circuito ou na direção em que ela entra no perímetro, né? E aí a gente vai considerar sempre para todas as análises aqui, a partir de agora, a gente vai considerar a corrente como sendo um deslocamento de carga positiva, tá? Então, a gente vai considerar que a corrente, ela vem da fonte, entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo. E aí, se a indicação
do amperímetro for um número positivo, significa que, ok, aquele sentido que eu estou considerando é o sentido real mesmo. A corrente de carga positiva, ela realmente está indo naquele sentido. Se a indicação for negativa, significa que a corrente, na verdade, a corrente convencional, na verdade, está para o outro lado. Tá? Isso pode acontecer em alguns casos onde a gente não sabe muito bem qual que é o sentido da corrente e a gente acaba ligando o amperímetro invertido. Então, essa que é o significado do valor negativo que pode aparecer no instrumento. Bom, o amperímetro ele é ligado em série com o elemento, ou trecho de circuito que a gente quer medir, e a sua queda de tensão, a gente vai falar um pouco mais sobre queda de tensão, ela é zero. Então, a fonte, né, a corrente, digamos assim, ela enxerga é como se o amperímetro não tivesse resistência, como se ele fosse um fio mesmo. Então, a corrente, ela vai, em vez de passar somente pelo fio, ela vai passar aquela corrente que eu estou interessada, ela vai passar também pelo amperímetro, vai entrar e sair dele, sem efeito de queda de tensão no circuito, como a gente vai entender melhor também mais para frente, ok? Então, eu coloquei aqui o exemplo de como medir, como conectar o amperímetro num circuito. Então, aqui primeiro eu tenho um circuitinho, não estudamos ainda associação de resistores, mas a gente tem 2 resistores ligados em paralelo e esse resultado aqui ligado em série com esse terceiro resistor. E aí o meu interesse aqui seria medir a corrente total do circuito, que é a corrente que passa pela fonte e passa aqui, se divide entre os 2 resistores, depois se junta aqui de novo, passa pelo terceiro resistor e volta pro negativo da fonte. Então, eu quero medir essa corrente total. O que eu faço? Eu sei que essa corrente está passando aqui, né? Se eu quero a corrente total, a gente depois vai ver que existe uma divisão de corrente entre esses 2 resistores. Mas se eu quero a corrente total, eu vou abrir um trecho onde eu sei que está passando aquele valor de corrente, né, que eu quero medir. Então, eu tenho que abrir o circuito. Então, originalmente eu teria um circuito fechado aqui através dessa chave, né, sem a ligação do amperímetro. Então, o que eu faço? Eu abro esse trecho, né, quero saber a corrente que está passando aqui. Então, eu abro e, em vez de conectar esse ponto a esse ponto 1 ao ponto 2 através do fio, eu vou conectá-los através do amperímetro. Então, a corrente, ela obrigatoriamente vai sair aqui do positivo, passar pelo amperímetro, aí nesse ponto ela se divide, depois ela se une aqui de novo, passa pelo terceiro e volta para o negativo da fonte. Então, é uma conexão em série com o circuito, tá? Depois a gente vai treinar essa ligação nas nossas listas, nas nossas simulações que virão a seguir. Então, sempre que a gente for inserir o amperímetro, antes disso a gente tem que retirar a alimentação do circuito, né? Para poder fazer qualquer modificação no circuito, a gente sempre desliga a fonte, desliga aquela chave, né, que está conectando o circuito à fonte, ou desliga a própria fonte, dependendo da fonte, né? Fazemos a conexão e depois religamos o circuito para fazer a medição, ok? E aí o amperímetro vai indicar aqui a corrente elétrica em ampere ou múltiplos de ampere. Então, a gente vai ver isso também. A grandeza ela pode ser dada em múltiplos, em potências de 10, as potências de engenharia elétrica que a gente fala, 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9, 10 a 12, né? Então, para cima. E para baixo, né? Nas casas decimais, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, a gente vai também estudar os símbolos que indicam esses múltiplos, né? Esses múltiplos que são muito usados em engenharia. Então, aqui, por exemplo, está indicando 4,84 miliampere, que é 10 a menos 3 vezes a unidade ampere, ok? Aqui eu coloquei também um circuito genérico para a gente ver a diferença entre a ligação do amperímetro, esse aqui também é bom para a gente ver, conhecer o símbolo do amperímetro, né? Símbolo do amperímetro. E aqui, para a gente observar que o amperímetro ele é ligado como se fosse um fio, a corrente passa através do instrumento. Diferente do voltímetro que a gente vai ver
a seguir. O voltímetro a gente conecta em paralelo, ou seja, o terminal 1 do voltímetro, supondo que eu quero medir a tensão aqui no resistor, vai aqui no terminal 1 do resistor e o terminal 2 do voltímetro vai no terminal 2 do resistor. A gente vai comparar as duas ligações também em seguida, ok? Bom, então vamos falar de tensão ou diferença de potencial ou voltagem, que são as três maneiras de a gente se referir a essa grandeza elétrica. Então a gente já falou das fontes de tensão na aula passada e a gente viu que essas fontes elas têm a propriedade de criar um campo elétrico, né, e fornecer energia, submeter os elétrons a uma força elétrica, né, e esses elétrons, essa força, ela consegue deslocar os elétrons, ou seja, a fonte de energia ela está realizando trabalho através dessa força elétrica, está deslocando, movimentando os elétrons. Então, essa fonte ela fornece aos elétrons o que a gente chama de energia potencial elétrica. Mas como assim energia potencial elétrica? A partir desse nome que a gente consegue entender melhor o que é um potencial elétrico, tá? Então, para a gente poder estudar esse tema, eu gosto de fazer a analogia com o potencial gravitacional, que é mais conhecido da gente também, como já dissemos nas aulas anteriores, na aula anterior. Então, vamos pegar aqui o exemplo de um prédio aqui que tem em relação ao nível do solo que N andares, vamos supor 10 andares. Aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 andares. Então, ele tem uma altura H qualquer em relação ao nível do solo. O que acontece? Se uma pessoa ela sai do solo e sobe aqui de elevador e chega até a cobertura aqui do prédio, o que acontece com essa pessoa? Esse prédio, né, ele possibilitou a elevação da energia potencial daquela pessoa. Então, a energia potencial está relacionada com a força gravitacional, a força da gravidade, né? A gente sabe que a gravidade faz uma força em direção ao centro da Terra, né? E aí, quando uma pessoa, uma massa está em um nível, uma posição N, ou X, ou D, H nesse caso aqui, em relação ao nível do solo, que é até onde a gente considera, né, o nível zero ali o nível de referência, né, em relação ao deslocamento, à força. Então, o que vai acontecer? Esse prédio ele tem a capacidade de elevar a energia potencial gravitacional da pessoa. Então, se ela sobe até a metade aqui, ela vai ter uma energia potencial E1. Se ela sobe até o dobro da altura, ela vai ter 2 vezes aquela energia potencial. E essa energia potencial, ela tem a capacidade de realizar trabalho, né? Vamos imaginar que essa pessoa vai pular num trampolim e esse trampolim tem uma outra massa, e aí quando a pessoa cai de um lado, a massa ela sobe, ela é lançada do outro, né? Como se fosse, como chama isso? Enfim, acho que deu para entender a ideia da coisa, né? Então, quanto mais alto a pessoa tiver, maior a força, a energia que ela vai transformar ali em movimento, né? A energia associada a ela. Então, a gente fala que o prédio ele elevou a energia potencial gravitacional dessa pessoa. Então, uma coisa muito parecida é feita pela fonte no circuito elétrico, né? Então, eu coloquei aqui uma ilustração que representa bem essa analogia. Quando a gente liga, então, os fios, formando aqui um circuito elétrico e conectando uma carga, é importante lembrar o sentido de carga elétrica, o sentido de carga elétrica, na verdade, tem 2 significados. Pode ser a carga elétrica mesmo do átomo, positivo, negativo, e pode ser o elemento que está consumindo potência, tá? Existem essas 2 possibilidades de entendimento, essas 2 definições. Então, aqui, a lâmpada é a
carga que está consumindo potência no nosso circuito. Então, se eu faço essa ligação, o que que acontece? A pilha, que é a minha fonte de tensão, ela está fornecendo aos elétrons, uma força potencial, uma energia potencial elétrica, perdão. Porque ela vai submeter esse elétron a uma força do tipo elétrica, como a gente viu. Aqui, a massa é submetida a uma força gravitacional, né? Força de atração da Terra. Aqui é a força do campo elétrico criado pela fonte. Então, quando o elétron enxerga essa fonte, ele ganha energia potencial, né? E aí, é como se ele descesse, como se ele tivesse... quando ele percorre a fonte de um ponto ao outro, é como se ele estivesse descendo de um degrau, de um nível ao outro. Aqui eu representei como um desnível só, né? Mas aqui poderia ser essa altura da fonte, né? Então é como se o elétron estivesse caindo lá de cima, né? Então ele vai de um potencial máximo, né, para um potencial mínimo, que é o potencial zero aqui, que é a nossa referência, como se fosse o solo. O solo aqui não é a nossa referência de zero de energia potencial. Quando a pessoa cai, ela não fica com energia potencial igual a zero. Então aqui a gente fala que é o potencial zero e aqui é o potencial x, potencial máximo aqui, que depende da altura do prédio, né? Aqui também. A fonte, ela cria esse desnível, essa diferença de potencial elétrico, né? E aí a gente vai ter aqui o potencial maior, que vai depender do valor dessa fonte, né? Como se fosse a altura dela aqui. Então, se a fonte tiver 10 volts, eu estou aplicando... Observe que esse potencial ele é aplicado diretamente no meu elemento, né? Então, o elemento e o circuito, né? Os condutores estão enxergando exatamente essa diferença total da fonte, que é 10 volts, por exemplo, né? Então, aqui, olha, é como se esse nível tivesse no potencial 10 e esse nível aqui de baixo tivesse no potencial 0 volts, ok? Então, é como se a gente medisse ali os níveis, nível de potencial elétrico, ok? Por isso que a gente fala que a fonte, ela possui, ela provoca uma diferença de potencial. Então, aqui a gente tem um elemento e os condutores, né, submetidos à diferença de potencial da fonte de tensão. Tudo bem? Então, essa analogia ajuda bastante nesse entendimento. Aqui eu coloquei um trecho dessa simulação, eu vou deixar aqui a referência do vídeo para vocês. E aí é o seguinte, quando a gente simula aqui, o que a gente vai perceber? Então, vou colocar aqui para simular. Quando a fonte é ligada através dessa chave que se fecha aqui, conectando o circuito à fonte, olha só, o ponto lá, a gente observar, esse ponto 1, que é o ponto de entrada da lâmpada, digamos assim, antes ele estava no potencial zero, tá vendo? Olha, todo esse trecho aqui estava no potencial zero. Quando a chave é ligada, a ponta, o início da lâmpada, né? O terminal 1 da lâmpada, como a gente viu, o elemento tem 2 terminais, o terminal 1 da lâmpada vai enxergar, ele vai ser conectado ao potencial positivo da fonte, vamos por 10 volts. E aí o elemento, os condutores, ele enxerga essa diferença. E aí é como se os elétrons, tá vendo? Eles caíssem mesmo de um nível para o outro, né? E aí eles perdem energia potencial quando eles fazem esse caminho de um nível para o outro. Então, quando eles passam através da lâmpada, né, a lâmpada está enxergando essa diferença de potencial. Então, quando eles passam através da lâmpada, é como se eles estivessem caindo, né, daquele prédio que a gente viu. Então, eles estão indo de um potencial para o outro. Então, ele está perdendo, na passagem através da lâmpada, o elétron ele perde energia potencial. Depois a gente vai ver, né, que é por causa
da realização de um trabalho mesmo, como na queda mesmo. Eu estou convertendo energia potencial elétrica em energia térmica, por exemplo, se isso aqui for uma resistência, isso aqui está aquecendo, enfim. Então quando o elétron cai, é como se a gente tivesse a massa caindo lá do prédio, e aí ela vai de um nível máximo, né, de energia potencial, e aí a energia potencial é convertida em energia cinética, não é isso? Até que eu chegue ali no nível zero de energia potencial, né? Que é o que ocorre no prédio, né? Como a gente viu. Bom, então a tensão, antigamente, a gente não gostava muito do termo voltagem, porque considerava-se um termo mais leigo, mas agora esse termo é aceito. Então, a tensão ou voltagem da fonte ou de um elemento, porque como a gente viu aqui, a gente está aplicando a diferença de potencial da fonte no elemento lâmpada, né, entre os terminais dessa lâmpada. Então, se a gente medir a diferença de potencial entre o terminal 1 da lâmpada e o terminal 2 da lâmpada, conectando o nosso instrumento, que é o voltímetro, né, que é o instrumento que mede tensão ou voltagem, se a gente liga do ponto 1 para o ponto 2 da lâmpada, é a mesma coisa da gente ligar do ponto 1 da pilha do ponto positivo da pilha ao ponto negativo. A gente vai enxergar a mesma altura aqui, né? Essa altura daqui para cá é a mesma altura daqui para cá. E é assim que a gente liga o voltímetro, a gente liga em paralelo, ou seja, o potencial A aqui, que é o potencial, a ponta positiva, na verdade, né? O terminal positivo do voltímetro, ele é ligado sempre no ponto onde eu acho que o potencial é maior. Então, se eu acho que aqui é maior do que esse, eu vou ligar a vermelha no nível de cima, né? Ou seja, olhando para esse desenho, né? Eu ligaria a ponta do voltímetro aqui no terminal positivo da pilha e a ponta preta, que é a negativa aqui, no terminal negativo da pilha. E aí, se a leitura do voltímetro mostrar um número positivo, significa que, beleza, aquele que eu considerei na ponta de prova vermelha realmente tem um potencial elétrico maior do que o que eu considerei na ponta preta, o ponto, né, que eu estou considerando. Então, o voltímetro mede a diferença de níveis, né, de potencial. Então, eu tenho um potencial absoluto em cada ponto. Qual que é o potencial absoluto desse ponto positivo da pilha? 10 volts, por exemplo. Qual que é o potencial absoluto do ponto negativo? 0 volts. Então, o negativo da fonte ele é sempre visto como 0 volts de potencial. Sempre não, mas na maioria, em muitos casos, tá? Então, o voltímetro ele calcula a diferença entre a altura, como se fosse a altura do ponto A e a altura do ponto B, o potencial do ponto A, o potencial do ponto B. E o resultado que ele informa é exatamente essa diferença. Então, a diferença de potencial VAB é o potencial em A menos o potencial em B, ok? Seguindo, então, essa convenção aí das pontas dos terminais positivo e negativo, ok? Então, aqui o slide fala do resultado, né, que pode ser positivo ou negativo na medição, e fala também que a gente tem que interpretar, o voltímetro interpreta, então, a medida como uma queda de tensão, né? Ele sempre interpreta que o positivo em relação ao negativo, desse ponto para o outro, existe uma queda. Se eu considerei queda, mas o resultado deu negativo, é que, na verdade, tem uma elevação de tensão ali, uma elevação de potencial, né? Bom, então essa medida ela tem que ser interpretada, né, de acordo com o contexto do circuito e observar sempre essa convenção entre os terminais do voltímetro também. Bom, então é isso. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre grandezas elétricas. Na próxima aula a gente vai estudar sobre resistência elétrica
e também sobre potência elétrica. Muito obrigada e até lá!